Queridos irmãos, a paz do Senhor, que maravilha estarmos juntos, dando continuidade aos estudos das lições bíblicas do terceiro trimestre de 2025. Estudaremos hoje a última lição referente a este trimestre, a lição de número 13, que tem por título Assembleia de Jerusalém. Mas antes de darmos início à 13ª lição, faz-se necessário recapitularmos aqui de forma rápida, sucinta, para lembrarmos o que foi ensinado ao longo desse trimestre abençoado. Nós tivemos 12 lições até agora, com essa 13ª lição, e a lição de número 1 nos trouxe ensinamentos acerca da igreja que nasceu no Pentecostes. Esta igreja que nasceu no Pentecostes foi a igreja de Atos 2, a igreja que já havia sido fundada, assim dizendo, por Jesus. Nos evangelhos nós notamos isso, quando Jesus já faz ali a comissão, os discípulos, os apóstolos começam a pregar o evangelho do reino, mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, precisamente, a igreja nasce, como o autor, o pastor José Gonçalves, abordou no ensino dessa lição. Então, a igreja que nasceu no Pentecoste, uma igreja pentecostal, uma igreja que nasceu no poder do Espírito Santo, uma igreja que recebeu ali o batismo com o Espírito Santo, claro, com evidências no falar em línguas. A lição de número 2 nos falou acerca da igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O modelo da igreja de Jerusalém, com certeza, é um modelo que nós, igreja atual, devemos seguir sem medo, sem questionarmos, porque foi uma igreja realmente que viveu conforme o padrão bíblico, conforme o padrão que Cristo requer para a sua igreja, para a sua noiva. A lição de número 3 nos falou sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Ora, se a igreja foi cheia, foi batizada, foi revestida do Espírito Santo e é uma igreja modelo, consequentemente, ela é modelo, se tornou modelo por ser fiel à palavra de Deus, por ser fiel às Santas Escrituras. Então, uma igreja fiel às Santas Escrituras é uma igreja que nós devemos seguir. Por isso, a igreja de Jerusalém, a igreja em Jerusalém, é uma igreja modelo, pois é fiel às Escrituras. Nós seguimos estudando ao longo das lições a lição de número 4, que nos fala que essa igreja, de fato, é uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de poder, uma igreja cheia de sinais e maravilhas, onde Deus opera em meio dela, por ela e através dela, para glorificar o seu nome, pois ela é uma igreja cheia do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade e agente por trás de toda boa obra de Deus. A lição de número 5 mostrou que, além de ser uma igreja cheia do Espírito Santo, a igreja de Jerusalém é uma igreja cheia de amor, uma igreja que ama verdadeiramente, sem fingimento, como a palavra de Deus nos mostra, uma igreja cheia de amor voluntário, um amor não forçado, um amor não coercitivo, mas um amor verdadeiro, um amor genuíno, fazendo jus às características de Cristo que ele ensina, que ele tinha também, que ele demonstrava, dava testemunho de ter um amor genuíno quando amou os pecadores, quando foi atrás dos moribundos, foi atrás daqueles renegados, daqueles marginalizados. Jesus amou, Deus é amor, então a igreja do Senhor é uma igreja cheia de amor. O contraponto acerca de uma igreja que é cheia de amor e cheia do Espírito, por consequência, é uma igreja que não é conivente com a mentira, uma igreja que não compactua com a mentira, tendo em vista que o pai da mentira é o próprio diabo, Satanás, e quando ele mente, diz Jesus, lhe fala do que é próprio. Então a igreja não pode ser conivente com a mentira. A igreja que se espelha na igreja de Jerusalém. E aí nós tivemos o emblemático destino, consequência do pecado de Ananias e Safira. A lição de número 7 já nos mostra acerca do caráter missionário da igreja. Primeiro, porque é uma igreja que não teme a perseguição. Por que um caráter missionário? Porque foi empregando o evangelho,
que Estevão, ali o primeiro mártir dos crentes, o primeiro mártir da igreja primitiva, sofreu a pena máxima, foi assassinado, foi executado numa tentativa de rechaçar a pregação do evangelho, mas a igreja, pelo contrário, não sofreu retaliação, não temeu a perseguição. A lição de número 8 nos mostra que essa igreja, mesmo perseguida, é uma igreja que enfrenta os seus problemas. A igreja foi perseguida, a igreja foi afligida, a igreja foi caluniada, os crentes foram procurados, foram presos, os crentes em especial, inclusive os líderes da igreja naquela época, Pedro, o próprio Tiago, nós vemos no relato bíblico de Atos 13, que também foi preso, foi morto, não só Estevão foi assassinado, Tiago, Pedro, outros crentes foram mortos, foram perseguidos, mas a igreja não temeu a perseguição, porque é uma igreja que enfrenta os seus problemas, enfrenta a dificuldade. A lição do número 9 nos falou sobre uma igreja que se arrisca. Ora, se é uma igreja que não teme a perseguição, se é uma igreja que enfrenta os seus problemas, consequentemente é uma igreja que se arrisca, não levando em consideração as ameaças que recebe, mas enfrentando tudo isso com amor, com o poder de Deus, com o poder que o Espírito Santo derrama sobre ela. A lição de número 10 nos fala exatamente sobre a expansão da igreja. Quando Filipe sai anunciando o evangelho do Senhor, ele prega ali a Samaria, leva o evangelho a uma nação diferente da de Israel, uma nação diferente de Jerusalém, dos limites ali de Jerusalém, mas que não era totalmente gentílica. De fato, era um povo mesclado, um povo mestiço, um povo misturado. Eram judeus com gentios, eram gentias com judeus, enfim, era um povo não totalmente judeu e nem totalmente gentil. Mas Filipe leva o evangelho e muitos samaritanos aceitam a fé, fazendo se cumprir aquilo que Jesus fala em Atos capítulo 1, versículo 8, que os crentes deveriam ser testemunhas dele em Jerusalém, Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Então, a lição de número 11 é a sequência disso, quando Pedro vai até a casa de Cornélio. Por isso o tema da lição é uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, um hebreu na casa de um gentil, um hebreu na casa de um estrangeiro, Pedro na casa de Cornélio, levando a mensagem do evangelho, de modo que o Espírito Santo é derramado ali sobre aqueles gentios, e eles são cheios do Espírito, revestidos do Espírito, são batizados e passam a integrar a comunidade cristã como crentes. A lição de número 12, a lição passada, nos falou sobre o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Quando a igreja sai da sua zona de conforto, pregando o evangelho, é uma igreja que possui, por ser uma igreja que possui um caráter missionário, porque missões é exatamente cumprir as ordenanças do Senhor Jesus quanto à pregação do Evangelho. Então, foram essas as 12 lições até agora, e hoje nós teremos a 13ª e última lição desse nosso trimestre abençoado, comentado pelo pastor José Gonçalves, pastor, filósofo, comentarista bíblico, pastor no estado do Piauí, conceituado quanto ao estudo da glossolalia, tem várias literaturas publicadas pela nossa casa publicadora, a CPAD, e é um pastor respeitado e nos trouxe aqui ensinamentos riquíssimos acerca da igreja, da eclesiologia, do estudo da igreja, em especial a igreja em Jerusalém. É sempre bom frisarmos que o conteúdo dessas 13 lições não estendeu-se a todos os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. Nós paramos aqui com essa 13ª lição no capítulo número 15. Nos restam aí 13 capítulos ainda para encerrarmos o livro de Atos dos Apóstolos. Com certeza, sem sombra de dúvidas, será
futuramente assunto para uma próxima revista, para um próximo trimestre, os outros 13 capítulos de Atos, do 16 ao 28. E aí, fazendo menção à última lição, nós também devemos fazer menção à próxima revista, o quarto trimestre de 2025, nos trará também lições riquíssimas e interessantes para quem tem curiosidade de conhecer acerca do corpo, da alma e do espírito, a tricotomia do ser humano. O ser humano que foi criado, um ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus e carrega dentro de si a imagem do seu Criador. Claro que uma imagem que foi pelo pecado manchada, deturpada, mas que pode, pela salvação, pela redenção, pelo sangue de Jesus, ser restaurada. Então, o próximo trimestre terá o comentário do querido pastor Silas Queiroz, pastor em Ji-Paraná, Rondônia, um pastor também conceituado, um grande escritor da nossa CPAD, assim como o nosso querido pastor José Gonçalves, autor dos comentários atuais. A lição de número 13 nos vai falar exatamente sobre o capítulo de número 15 de Atos dos Apóstolos, quando da Assembleia de Jerusalém. É esse o título da 13ª lição, Assembleia de Jerusalém. Mas antes de darmos início à lição 13, façamos como de costume uma oração. Pai Santo, nós te damos graças por esse momento, queremos te pedir que o Senhor nos abençoe no encerramento destas lições, nos dando discernimento da tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Lição 13, a Assembleia de Jerusalém. Texto áureo está em Atos capítulo 15, versículo 28, e nos diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. A verdade prática nos diz: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. A leitura bíblica em classe está inserida também no capítulo 15 de Atos, dos versículos 22 ao 32, e nos fala o seguinte, a palavra de Deus. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé até Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Temos como objetivo da nossa lição, primeiro, mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. Segundo, relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. E terceiro, reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. A introdução da nossa lição nos fala o seguinte: com esta lição,
terminamos mais um trimestre de estudos sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a Igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isso que veremos agora. Nós temos, então, como introdução à nossa lição exatamente esse contexto. Nós não podemos nos olvidar que houve um salto do capítulo de número 11, onde nós estudamos na lição passada, o final do capítulo número 11, um salto até o capítulo de número 15, que vai tratar exatamente sobre a assembleia, sobre o concílio, sobre a reunião, trazendo aqui para termos comparativos atuais, para a reunião ministerial, para a reunião de membros, de ministros de Jerusalém, tanto crentes em Jerusalém como crentes também de Antioquia, esses crentes que nós vimos na lição passada, que aceitaram o evangelho de bom grado. Então, nós temos esse contexto quando nós entendemos, compreendemos acerca das lições bíblicas, exatamente esse panorama da reunião, do concílio, da Assembleia de Jerusalém. Nós temos no primeiro tópico exatamente a questão crucial, a questão doutrinária que foi levantada ali. Ponto 1, o relatório missionário. Em Atos, capítulo 14, dos versículos 26 ao 28, Lucas registra que Paulo e Barnabé, logo após retornarem da obra missionária, relataram as obras que Deus havia feito por meio deles e como os abrira a porta da fé aos gentios. Diante de tanta alegria entre os gentios, alguns homens da Judéia desceram para Antioquia e passaram a ensinar a salvação através das obras da lei de Moisés. Diante da forte tradição judaica, muitos legalistas da fé não aceitavam a liberdade em Cristo e não se conformavam em ver os gentios dizerem que estavam salvos apenas por crerem em Jesus. Diante disso, Paulo e Barnabé defendem fortemente a graça do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é este o contexto da questão doutrinária que foi levantada ali pelos crentes judaizantes, considerados assim, aqueles legalistas que estavam dizendo que era necessário, além de aceitar Jesus, os gentios deveriam também obedecer ali os ritos judaicos, em especial o rito da circuncisão, ou seja, eles deveriam ser circuncidados, eles deveriam obedecer a lei de Moisés quanto à circuncisão. Mas Paulo e Barnabé, de acordo com o que o relato bíblico nos mostra, e nós vemos isso inclusive até nas próprias cartas de Paulo posteriormente, eles não defendiam isso, eles defendiam apenas a salvação pela graça. Então, exatamente essa ocasião, quando Paulo e Barnabé chegam, dão um relatório acerca de tudo o que lhes ocorrera, como Deus operara através deles, salvando os gentios, e aí, por conta disso, esses legalistas se opõem a Paulo e Barnabé, dizendo que era necessário que esses cristãos, que esses crentes gentílicos obedecessem ao rito cerimonial, o rito ali do judaico quanto à circuncisão. Então, há esse embrólio em Antioquia, quando Paulo e Barnabé dão esse relatório. Porém, posteriormente, nós veremos que a assembleia ocorre em um outro momento, em uma outra situação, quando há aí a convocação tanto desses legalistas, como também de Paulo e Barnabé.
Então, não foi nesse primeiro momento que ocorreu o embate e ocorreu a assembleia, não. Foi um momento posterior que ali os apóstolos, os 12, né, tendo em vista tanto a presença do apóstolo Matias, como a ausência de Tiago, que a esta altura já havia sido executado por Herodes, mas nós vemos a presença do outro Tiago, o irmão do Senhor, não Tiago, o irmão de João, apóstolo, mas Tiago, o irmão do Senhor, fazia também parte ali, mesmo que não diretamente tendo sido mencionado como apóstolo, fazia parte do colégio apostólico, tanto que ele é quem preside ali a assembleia, o concílio, a reunião que ocorre em Atos 15. Então, este é o contexto por trás de toda essa questão doutrinária abordada no tópico presente. O tópico 2 vai nos falar exatamente sobre o legalismo judaizante. Não sabemos ao certo se o incômodo provocado pelos judaizantes fora devido ao relatório de Paulo e Barnabé ou por não gostarem de ver os gentios desobrigados daquilo que eles eram obrigados a cumprirem. A insatisfação dos judaizantes nos ensina que quando uma pessoa faz algo de forma obrigada, ela fica revoltada. Quando outras pessoas não cumprem o que ela obrigatoriamente tem de cumprir. O que levou esses judaizantes, esses legalistas, aqueles crentes ali, né, que nem eram 100% crentes nem 100% judeus, eram judeus porque obedeciam ainda a lei mosaica, né? Inclusive guardando a circuncisão e exigindo que os demais também guardassem isso, e nem eram 100% crentes, cristãos, porque embora crescem em Jesus, aceitassem ele como Messias, observavam exatamente esses ritos cerimoniais judaicos, esses comportamentos judaicos. Então eles nem eram 100% judeus e nem 100% crentes, nem 100% cristãos. Era ali algo confuso realmente, mas estes homens legalistas que julgavam estar agindo corretamente, eles tentaram colocar em prática, né, colocar em vigor alguma doutrina, uma doutrina totalmente antibíblica, né, desfazendo inclusive da graça salvadora do Senhor Jesus. Então nós não sabemos o que motivou eles a agirem dessa forma, né, o sentimento que aflorou no coração deles, o porquê, o causador desse sentimento. Nós sabemos que algo aconteceu e eles quiseram impor, né, este comportamento, dizendo que os gentios que não fossem judeus, né, os gentios que aceitassem a fé deveriam também obedecer à lei mosaica, em especial o rito da circuncisão. Mas aí Paulo e Barnabé, usados pelo Espírito Santo, né, que se levantaram ali como homens que não apenas falavam o que era certo, mas faziam o que era certo, pregando o evangelho, levando a mensagem das boas novas aos gentios, e viram de fato o Senhor operando através deles, né, em meio aos gentios. Eles viram isso, então, com certeza, eles testemunharam favoráveis à salvação, dizendo que aqueles homens ali, em especial de Antioquia, eram salvos, já estavam salvos, porque, de fato, aceitaram Jesus, e essa é a condição principal para o homem ser salvo. Claro que nós sabemos que há estágio de salvação, e a vida do crente, a partir do momento em que ele aceita Jesus, deve ser uma vida realmente onde a salvação é progressiva, nós vamos todos os dias cultivando, cuidando da nossa salvação, da nossa vida, da nossa conduta, para que cheguemos à salvação perfectiva, que é o último estágio, o estágio perfeito, onde nós não teremos mais riscos de perder a salvação. Mas isso, claro, é um assunto profundo, tema que já foi tema, inclusive, de lições, e com certeza continuará sendo abordado, porque muito se pode extrair desses ensinamentos, em especial da soteriologia, que é o estudo da salvação. Mas os judaizantes impuseram isto, disseram que era obrigado
serem circuncidados, e Paulo e Barnabé se opuseram a eles, dizendo que a salvação é pela graça. Não à toa, Paulo escreve posteriormente, dizendo que a salvação é dom de Deus, é a graça de Deus, pela graça de Deus nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom gratuito de Deus. A visão geral do tópico 1 nos fala que a exigência da circuncisão aos gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo. Tópico 2, o debate doutrinário. Ponto 1, uma questão crucial. Havia entre os cristãos da igreja em Jerusalém o partido religioso dos fariseus. Com certeza isso não estava agradando ao Espírito Santo e era chegada a hora de desfazer esse partido e estabelecer a graça salvadora, pela fé, a todos os homens debaixo do céu. Devemos observar que o fato de aparecer um partido entre a Igreja do Senhor Jesus é sinal de algo muito errado que precisa ser tirado do meio dos cristãos. A Igreja de Cristo deve ser unida e não partida em vários grupos. Por essa razão, Pedro diz que Deus deseja reunir apenas um povo e não vários grupos partidos, fragmentados. Então, quando Pedro faz essa afirmação, dizendo que o povo de Deus deve permanecer unido, que a vontade de Deus é reunir para si um povo, ele está exatamente defendendo e rechaçando essa ideia de partidarismo dentro da igreja. Essa ideia de grupos, de grupelhos, de divisões dentro da igreja. Nós sabemos que a realidade atual da igreja é uma realidade que não está condizendo tanto com esta verdade bíblica. Há muita divisão, há muito partidarismo, há muitos grupos dentro da igreja, inclusive até mesmo dentro daquelas que participam ou que fazem parte de uma mesma denominação. Mas, à luz da Bíblia Sagrada, nós sabemos que a igreja não é para ter dentro dela, ter dentro da sua estrutura, tendo em vista a natureza organizacional, que é a igreja como organização, e a natureza da igreja como organismo. A natureza organizacional da igreja, ela nos dá liberdade de dentro desta organização estrutural, a igreja possuir ou fazer parte de uma denominação, de uma certa estrutura, de certos conceitos organizacionais. Mas a natureza orgânica da igreja, ou seja, a natureza tendo em vista a igreja como um organismo vivo, organismo invisível, onde há interação espiritual com o próprio Criador, com o próprio Deus, tendo em vista isso, a igreja não pode possuir partidarismo, não pode possuir divisões, porque Deus não quer isso. De fato, Deus quer para si um povo só. Por isso, Jesus fala que é o bom pastor, e o pastor, este bom pastor, reúne todas as ovelhas em um só aprisco. E se a gente olhar, observar inclusive a eternidade não ocorrerão vários e vários lugares para vários e vários grupos, para várias e várias nações. Não, é um só lugar, é a eternidade com Deus, onde todos os povos de todas as eras estarão juntos. Então, se na eternidade nós estaremos juntos para todos sempre com o Senhor e com os nossos irmãos, por que a divisão? Isso aí, divisão não é de Deus. Deus não é um Deus de separação, é um Deus de união. Não à toa nós já estudamos, inclusive neste trimestre, acerca da união e da unidade da igreja. Então, esta questão crucial, quando trata desse partido dos fariseus, que eles estavam inseridos, que são os judaizantes, inclusive, que defendiam esse legalismo da observância à lei de Moisés, causou essa celeuma, causou esse problema, porque eles estavam colocando dentro do seu partidarismo, dentro dessa sua divisão, dentro desse seu mundo de entendimento da verdade divina, da distorção, na verdade, das verdades escriturais. Eles estavam dizendo, precisa ser circuncidado para realmente receber a salvação. Mas o outro lado da moeda, né, assim dizendo, o outro lado da moeda, que de fato é o lado correto, dizia, não, a graça de Deus
que é a importante, que é o principal para o homem ser salvo e não a circuncisão. O ponto 2 nos fala sobre a experiência do Pentecoste na fé dos gentios. A experiência do derramamento do Espírito Santo sobre os gentios prova que a aceitação de alguém para a salvação compete a Deus e não ao achismo da religiosidade humana. Desde o Antigo Testamento, Deus já havia ensinado através do profeta Samuel que ele vê a intenção do coração e se algum ser humano deseja obedecer à sua vontade. Vê também se o homem deseja se arrepender de seus pecados e se converter a Cristo, de modo que o Senhor aceitará em sua família este homem e este também desfrutará da vida eterna. Então, nós temos um texto bastante conhecido, tema de muitos congressos, tema de louvores, tema de pregações, quando Deus fala ali a Samuel que ele não vê como o homem vê. Deus sonda o coração, Deus sabe o que se passa dentro do homem. Nós, como homens, com essa visão limitada, a gente vê o exterior, mas Deus vê o interior. Por isso que a salvação, por isso que esse papel de aceitar alguém compete a Deus, porque somente Ele conhece, somente Ele sabe o que se passa, somente Ele sabe da verdade inserida no coração do homem. Então, Deus é o detentor de dizer se aquela pessoa será salva ou não. Ele dá a graça, ele manifestou a graça de Deus se há manifestado salvador a todos os homens, ele deu este presente ao homem e ele sabe quem está agindo corretamente ou quem está agindo com engano, sabendo que aquele que age de engano, aquele que age, que vive por engano, que vive enganosamente, não permanecerá na congregação dos justos, não permanecerá na presença de Deus. Nós sabemos isso, na eternidade não terá ninguém que enganou ou que viveu uma vida de mentiras. É algo sério, mas que Deus realmente sabe, porque Ele conhece o coração do homem. A experiência da fé pentecostal no coração dos gentios foi uma experiência genuína, porque de fato eles receberam a Jesus, creram em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, eles aceitaram a fé, o Senhor derrama o Espírito Santo sobre eles do mesmo modo que ocorreu em Atos 2, com os crentes judeus, com os apóstolos, com aquele grupo ali de aproximadamente 120 irmãos. Então, Deus, do mesmo modo que agiu com aqueles judeus, ele age também com os gentios, comprovando que quem sabe é ele, quem decide, quem entende, quem conhece genuinamente o ser humano é o próprio Criador do ser humano, o Senhor Deus Jeová. O ponto 3 vai falar sobre a fundamentação profética da fé gentílica. O Espírito Santo usou Pedro e Tiago para defender a salvação de todos os seres humanos pela graça e não pelas obras da lei. Enquanto Pedro testemunhou acerca da realidade da presença do Espírito Santo e seu poder na vida dos gentios, Tiago usa o ensino das Escrituras e cita o profeta Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. Ele ainda mostra que a salvação dos gentios já havia sido profetizada pelo próprio Deus. E com isso ficou provado que a aceitação dos gentios não foi uma obra humana, mas uma obra divina. Pedro e Tiago fazem exatamente essa função de defender aquilo que Paulo e Barnabé haviam trazido como relatório, com o seu relatório que Deus havia manifestado a sua salvação aos gentios. Pedro e Tiago corroboram posteriormente. Nós sabemos que num primeiro momento houve ali esse desentendimento, essa contraposição de argumentos, houve ali um embate, uma disputa, uma discussão, mas no fim das contas, tanto Pedro, que já havia experimentado essa ocasião na casa de Cornélio, parece-nos até meio contraditório Pedro depois negar ou num primeiro momento não aceitar outros gentios recebendo, se na casa de Cornélio ocorreu isso. Mas nós sabemos como
há essa volatilidade no coração do homem, mas o que importa é que no final das contas o Espírito Santo, através desses homens, desses líderes conceituados da igreja primitiva, o Espírito Santo teve liberdade, deu-lhes discernimento e no final das contas houve paz, houve alegria e a verdade pôde ser mantida e a conduta cristã se manteve pura. Então, Pedro, no primeiro momento, ele dá exatamente esse relato, inclusive do que lhe aconteceu na casa de Cornélio, mostrando que o Espírito Santo desceu sobre os crentes, batizou crentes, batizou homens gentios que haviam aceitado a fé, mas Tiago, a despeito dessa experiência contada de Pedro, né, vivida ali, experimentada em loco, né, realmente, como Pedro relata, Tiago usa a palavra, usa a escritura para corroborar o que Pedro estava defendendo, mas com base nas Escrituras. É por isso que essa Assembleia de Jerusalém foi algo extraordinário e Lucas, não obstante, não deixou escapar essa situação histórica, porque Lucas foi historiador, mas também abençoadora para os posteriores dias da Igreja de Jerusalém e, consequentemente, atingindo a nossa Igreja contemporânea. Então, Pedro defende ali a sua experiência, o que ele vivenciou, defende realmente aquilo que ele viu, aquilo que ele contemplou. E Tiago defende exatamente que os gentios de fato também recebem a salvação baseado nas Escrituras. E a Escritura que Tiago faz referência é exatamente Amós, capítulo 9, versículos 11 e 2, que nos diz: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Quando Tiago faz menção disso, esse termo todas as nações faz exatamente menção aos gentios, por isso que Tiago corrobora, ali assina embaixo, em termos mais claros, assina embaixo tanto o que Paulo e Barnabé haviam dito, como também o que Pedro havia defendido posteriormente. A visão geral do tópico 2 nos diz que os apóstolos usaram experiências espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. O último tópico da nossa lição é a decisão da Assembleia de Jerusalém. Ponto 1. O Espírito na Assembleia. A expressão que diz, pareceu bem ao Espírito Santo, revela que os primeiros cristãos se relacionavam intimamente com o Espírito Santo e com clareza eram liderados por ele. Sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos poderia tranquilamente ser chamado de Atos do Espírito Santo, pois inúmeras vezes Lucas registrou a atuação real e pessoal do Espírito Santo entre a igreja. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro realmente maravilhoso que nos mostra o agir do Espírito Santo em meio ao povo de Deus. Ele agindo, ele impelindo, ele guiando, ele enchendo, ele revestindo, ele batizando os novos convertidos, o povo de Deus, batizando os crentes, de modo que ele, de fato, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é o agente por trás de toda a obra, desde a igreja primitiva até os dias atuais. Então, Lucas faz esses registros magníficos da presença real e pessoal do Espírito Santo ali, patente, e nós sabemos que o Espírito Santo está presente desde a criação, quando diz que ele pairava sobre as águas, lá em Gênesis 1, mas Lucas faz questão de mencionar a ação do Espírito Santo em meio à igreja de Jerusalém, a igreja primitiva. E nessa Assembleia de Jerusalém não foi diferente. O Espírito Santo estava ali, dando discernimento, dando intrepidez, dando ousadia na defesa daquilo que é a verdade,
quando nós vemos o próprio Paulo defendendo os seus argumentos, defendendo a verdade, ali expondo o que de fato aconteceu, tanto ele como Barnabé, que num primeiro momento Barnabé fica ali indeciso, mas Paulo inclusive relata depois em Gálatas, eu até indico os irmãos lerem depois o livro de Gálatas, quando Paulo faz menção dessa reunião que ocorreu, dizendo que Barnabé até passou ali, foi induzido por Cefas, que é o Pedro, mas depois tudo ocorre bem, tudo se resolve e tudo termina, concluído satisfatoriamente. Por quê? Porque o Espírito Santo estava nesta reunião, o Espírito Santo estava nesse concílio, nesta assembleia, do mesmo modo que ele estava em todas as outras ocasiões em que o povo de Deus estava agindo em prol da palavra de Deus, em prol de cumprir a vontade do Senhor. Então, o Espírito Santo na Assembleia é o que fez exatamente a diferença para que as decisões corretas fossem tomadas. Então, como ensinamento para nós devemos saber o quê? Que o Espírito Santo deve estar nos regendo, nos guiando em todas as decisões. Sejam decisões em casa, sejam decisões pessoais, como também decisões ministeriais, quando das nossas reuniões ministeriais, das nossas AGOs, das nossas AGEs, dos nossos cultos de Santa Ceia, enfim, o Espírito Santo deve reger sempre o povo de Deus, assim como fez com a igreja primitiva. O ponto 2 nos fala sobre a orientação do Espírito na Assembleia. Se ele estava presente, ele orientou. Percebemos claramente que a maneira do Espírito Santo conduzir a igreja diante de várias situações era usando os profetas que haviam entre os cristãos. Precisamos destacar que os profetas Judas e Silas eram líderes e, portanto, eram exemplos perante Deus e os cristãos. De fato, o Espírito Santo agia, claro, diretamente, como também agia através dos seus servos, através dos crentes, através do povo de Deus. Com Silas e com Judas não foi diferente. Eles foram enviados posteriormente. Quando o concílio é encerrado, quando a reunião é encerrada, Judas e Silas vão acompanhando Paulo e Barnabé exatamente para comprovarem, para validarem aquilo que foi decidido. E a Bíblia, Lucas, ressalta que eles eram profetas, ou seja, homens de Deus, homens que tinham vida com Deus, homens que estavam defendendo exatamente a causa justa do Evangelho. Então, o Espírito age exatamente ali, dando direcionamento, dando a orientação ao povo de Deus, e assim deve ser nos dias atuais. O ponto 3 nos fala sobre o parecer final da Assembleia. O parecer final da Assembleia em Jerusalém sobre os gentios foi que ninguém poderia pôr dificuldades aos gentios que estavam se convertendo e que isso já era anunciado pela lei e, a partir dali, todos deveriam saber essa verdade. A Assembleia decidiu que os gentios deveriam se separar de toda a forma de idolatria, em especial não comer dos manjares dos falsos deuses, ou seja, demônios, cuidar da saúde, não comendo sangue de carne sufocada. Há então esse parecer final, quando tanto Tiago, que era o presidente ali dessa reunião, como Pedro e os demais, porque foi um consenso ali da reunião, foi a decisão final, o parecer final da reunião, da Assembleia de Jerusalém, e posteriormente eles mandam cartas, mandam também testemunhas dessa reunião, Judas e Silas são esses exemplos, dizendo o seguinte: olha, não é obrigado vocês fazerem parte dos ritos daquilo que os crentes judeus fizeram, né? A circuncisão não é obrigado, vocês não são obrigados, essa carga vocês não precisam levar, porque a salvação de fato é pela graça. Mas é importante, é interessante vocês observarem, vocês manterem a observância das seguintes coisas, e ali eles elencam essas coisas, né? Se abster do sangue, se abster de comer animais sufocados, se abster da fornicação, ou seja, da idolatria, né? Tanto do desejo ali
pecaminoso, de fornicar, das comidas oferecidas em sacrifício, enfim, eles elencam, né, que é o textuário, a ordenança do textuário, dizendo: vocês podem se abster disso aqui, é bom que vocês observem isso aqui, mas no mais, podem ficar tranquilos, vocês não precisam ficar, não devem ser incomodados quanto à observância de tais coisas, como seria para os judeus. Então, os gentios tiveram essa liberdade, mas também tiveram que seguir alguns padrões a fim de todos saírem, no final das contas, sendo atendidos de certo modo, porque nem os judeus teriam o fardo que somente eles obedeceriam e nem os gentios viveriam também de qualquer jeito, quanto a essa questão alimentar, essa questão do seu dia a dia, a sua questão mesmo de saúde, a sua questão cotidiana na alimentação e na conduta quanto à fornicação. Muito se fala sobre a comida, muito se fala sobre o alimento, sobre a não ingestão do sangue, ou seja, não comerem sangue, não comerem animais sufocados. Em suma, o que nós aprendemos é que no momento em que há essa ordenança, né, essa diligência quanto à observância de tais coisas, é para manter a comunhão na hora do partir do pão. Porque, se nós lembrarmos, uma das ordenanças do Senhor é a ceia. Então, imagine aí, os judeus, de fato, não comem nada desse tipo, nada do que eles elencaram para os gentios convertidos não comerem, eles comem. Então, no momento em que os gentios estivessem comendo, se eles tivessem liberdade de comer, se os judeus estivessem lá, então haveria, de certo modo, uma certa reprovação, até mesmo naturalmente, porque não eram habituados a comer esse tipo de coisa. Então, para ser melhor ali, ter um ambiente melhor quanto ao partir do pão, quanto à comunhão à mesa, né, quando eles estivessem ali se alimentando, tendo em vista que o momento da alimentação era um momento de grande comunhão na cultura oriental, do Oriente Médio, inclusive naquela época, então essa abstenção dessas coisas versa muito sobre isso. Claro que tem aí algumas posições a respeito do sangue, né, tendo em vista que para eles a alma estava no sangue do animal, enfim, são situações em que o muito estudo sobre isso era necessário para a gente aqui, mais outra hora de aula, para que nós adentrássemos nesses pontos. Mas o que nos é importante lembrar é apenas a questão da comunhão entre os irmãos, cada um com o outro, sabendo que tanto os judeus continuariam se abstendo disso, mas que os gentios se absteriam de tais coisas, mas não era necessário se circuncidarem, porque a salvação em si, ela vem por Jesus, ela vem da graça que Deus dispensa sobre os seus, não vem de abstenção de alimento e nem vem da guarda da lei mosaica, mas ela vem da graça de Deus. A salvação é através da graça de Deus. A visão geral do tópico 3 nos diz que, guiada pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos. A conclusão da nossa lição informa-nos o seguinte: a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocado por reclamações de crentes helenistas, ou seja, hebreus de fala grega. Aqui, o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Amém. Então, esta não foi apenas a conclusão da nossa lição, mas também a conclusão do terceiro trimestre de 2025, onde juntos aprendemos acerca da igreja em Jerusalém, acerca da eclesiologia. E eu convido para no próximo trimestre, na próxima semana já, nós estarmos juntos estudando a próxima revista bíblica, as próximas lições bíblicas acerca do corpo, alma e espírito.
a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Eu agradeço a sua presença comigo ao longo dessas 13 lições. Convido para você continuar comigo na próxima semana no estudo do quarto trimestre de 2025. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e a paz do Senhor Jesus.